E aí, gente, beleza? Deus te abençoe. Eu sou o Reverendo Diego, estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da UPA, dando continuidade aí à nossa viagem pela história da redenção. Espero que quando esse vídeo chegue até você, te encontre bem guardado pelo nosso Senhor. Você que tem acompanhado aí as nossas aulas, sabe que eu, Letícia e Daniel temos dividido aqui a parte de número 7 da revista Uma Viagem pela História da Redenção, publicada pela nossa editora, dessa vez falando sobre as cartas gerais, aqueles textos escritos ali no finalzinho da Bíblia, chegando até ao Apocalipse. E hoje eu peço já que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Exatamente, primeira epístola de Pedro é o texto que a gente vai conversar hoje, introduzir, conversar, entender um pouco aí qual é a mensagem do apóstolo Pedro para aquele tempo da história e, óbvio, para mim e para você hoje também. A gente vai fazer isso em dois momentos, né? Entender um pouco o texto, entender a razão pela qual Pedro escreveu o texto e, claro, como que isso se aplica à nossa vida, qual é a importância desse texto para mim e para você hoje também. Lembrando que dominicalmente nós publicamos as nossas aulas no canal do YouTube da nossa igreja, ipbotafogo.org.br, é o nosso site, mas no YouTube também, você está acessando aí na nossa playlist, tem todas as aulas passadas e também ao vivo, presencialmente, aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo, na Rua da Passagem, número 91, Botafogo, Rio de Janeiro, às 9h30 da manhã. Vamos orar então para começar a nossa... que dia? Domingo, né? Escola Dominical. Hoje é domingo, que está sendo publicada essa aula, dia 21 de maio, e a gente está dominicalmente, presencialmente também aqui na Igreja de Botafogo. Vamos fechar o olho então e vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo com os teus filhos e pela alegria e o grande privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos em torno da tua palavra. Fala ao nosso coração, ensina-nos a tua vontade, Pai. É a nossa oração, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, então? Abra comigo aí a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira por quê, Diego? Porque são duas, né? Epístola de Pedro, primeira e segunda. E capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vamos continuar aí no versículo 2? Eleitos segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Primeiro, assim, né? Quem é esse Pedro? Já adiantei. Pedro é uma das personagens mais famosas no Novo Testamento, aquele apóstolo, discípulo e depois apóstolo de Jesus, ali muito dedicado ao Senhor. Eu gosto muito de algo que o reverendo Marcelo Galberto, da MPC, da Mocidade para Cristo, fala sobre o apóstolo Pedro, que o Pedro era aquela coisa, né? Ele às vezes fazia um gol a favor e às vezes fazia um gol contra, né? Então Pedro é aquele que fala que Jesus é o Filho de Deus, que tem aquela confissão de fé extraordinária, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou e tal. Mas Pedro também é aquele que nega Jesus. Pedro é aquele que arranca a orelha do Malco, do soldado que vai lá para prender Jesus, mas também é aquele que anda sobre as águas. Pedro é aquele com quem Jesus se encontra lá no final do Evangelho de João, capítulo número 21, que recebe aquela pergunta fantástica de Jesus, não é? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? É esse Pedro que está escrevendo essa primeira e essa segunda carta, que você reparou aí no texto que nós lemos, que não tinha assim uma direção específica. Não era, por exemplo, como a carta aos Romanos ou a carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreve, né? Que tinha assim uma direção
específica, uma comunidade específica, melhor dizendo. Não, aqui era para a igreja que estava espalhada, nisso que o Pedro chama de dispersão. Ou seja, alguns estudiosos vão dizer que essa carta foi escrita para aquela galera, né? Aqui é uma suposição, a gente não tem como saber isso exatamente. É bastante possível. Para aquela galera que depois dos Atos dos Apóstolos, ali do dia de Pentecostes, voltou para a sua terra, a sua casa, ou, né, é fruto aqui de perseguição. Para a galera que eventualmente vivia ali em Jerusalém, vivia na Judéia, nos arredores de Jerusalém, mas por causa da perseguição acabou se dispersando. De qualquer maneira, a gente vê que é uma galera que está espalhada por várias cidades, e o Pedro escreve essa carta circular. Circular por quê? Porque circulava entre as várias comunidades para incentivar, gente, confortar, consolar aquelas igrejas que estavam ali vivendo a perseguição em pleno Império Romano. E aí eu quero fazer uma recomendação para vocês que eu anotei aqui nas minhas 78 laudas, não é? Gente, para quem não assistiu, assista. Vou fazer aqui até uma pausa dramática. Se você não assistiu, assista. Está disponível no Netflix. Tem um aplicativo próprio, né? The Chosen, Os Escolhidos. É espetacular. Né? E uma das personagens retratadas assim com muita vivacidade é justamente o apóstolo Pedro. Não é? O produtor ali, o roteirista, o diretor, ajuda a gente a entender, não é? Claro, de forma ali dramatizada, não é? Tem ali alguns acréscimos que não estão no texto, mas isso é o legal para nos levar para o texto. Não é? Acréscimo no sentido de quem é a sogra do Pedro, de quem é a esposa do Pedro, de qual é a dinâmica da casa do Pedro, é nesse sentido, né? Para poder ali dramatizar e fazer a série. E ajuda a gente muito a enxergar, né? A imaginar, colocar assim a viva a pessoa do apóstolo Pedro diante de nós. É muito legal e mostra exatamente essa transformação desse homem que era um simples pescador num discípulo, num apóstolo de Jesus, de como ele foi tocado pelo Evangelho e transformado pelo Evangelho. E aí, uma palavra é muito importante nesse texto aqui, nessa primeira carta do Pedro, que é forasteiro. Forasteiro. Guarda essa palavra aí, daqui a pouco a gente vai voltar nela. Então vamos lá. Por que o Pedro escreve essa carta? Né? Ele escreve essa carta, entre outros motivos, não é? Mas um que a gente pode destacar bastante é para falar da nova identidade dos cristãos. Nova identidade dos cristãos. Porque, gente, olha só, pensa comigo. É ou não é importante saber quem a gente é? É ou não é importante saber do que a gente está chamando aqui a nossa identidade? Saber quem a gente é faz toda a diferença na nossa vida. Saber que eu sou filho de quem eu sou filho, saber que eu sou aluno, saber que eu sou professor, saber que eu sou pastor, saber que eu sou irmão, que eu sou esposa, que eu sou namorado, que eu sou namorada. Saber quem eu sou faz toda a diferença na minha vida. Se eu tenho alguma dúvida sobre quem eu sou, sobre o meu nome, sobre a minha identidade, a minha vida ela vai ser cheia de problemas e cheia de dificuldade. E o Pedro está mostrando isso para a gente. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Na verdade, não daria nem para a gente falar aqui nesses poucos 20, 25 minutos aí, talvez, que a gente vai levar, porque é muito mais profundo. Né? Então, assim, por isso que a aula é introdutória para a gente ir para o texto. Né? E aí a nossa apostila é legal, porque a gente divide essa questão da identidade, né, em algumas, vamos dizer assim, em pormenores. Né? Primeiro, é importante eu saber quem eu sou para que eu não adquira uma identidade falsa, para que eu não seja, ou para que eu não haja, para que eu não seja quem eu não sou e para que eu não haja de uma maneira que eu não quero agir, porque eu não sou aquela pessoa. Não é? Vamos tentar entender isso aqui. Primeiro, a gente vê isso até hoje. Não é? Um equívoco muito comum é a gente associar a nossa identidade, ou seja, quem a gente é, a, por exemplo, aquilo que a gente faz.
Como assim, Diego? Associar a nossa identidade àquilo que a gente faz? Né? Mas, poxa, eu sou aquilo que eu faço. Sim e não. Né? Como assim? Não estou entendendo, Diego. Né? Se é verdade que as minhas atitudes revelam muito sobre mim, né? Por outro lado, eu posso mudar as minhas atitudes. E aí, se eu mudo as minhas atitudes, eu passo a ser conhecido por atitudes diferentes daquelas que eu tinha anteriormente. Logo, eu não posso mais ser identificado por elas. Não é? Então, vou dar um exemplo. O que eu estou querendo dizer? Pensa num juiz de direito que foi lá 50 anos, atuou como um juiz. Passou ali no concurso com 20, nem dá, né? Mas tudo bem, vamos botar 40 anos, vamos botar aí, 40 anos atuou como juiz. E se aposentou. Veja, ele pode até continuar sendo conhecido como juiz e tal, porque agora está aposentado, mas ele não exerce mais aquela função, ele vai passar a fazer outras coisas. Então, assim, juiz era uma das coisas que ele fazia na vida dele. Muito provavelmente ele vai ser casado, vai ser pai, vai ter filhos. De repente ele fez um curso, não sobre como pintar, sobre como escrever livros, e aí ele passou a atuar escrevendo livros também, ou pintando quadros, e por aí vai. Então, assim, todas essas coisas que esse hipotético juiz faz, de escrever livros e de pintar quadros, também fazem parte da identidade dele, mas não são a essência de quem ele é. É isso que eu estou tentando dizer. Né? E às vezes, quando a gente confunde aquilo que a gente faz, eventualmente, uma vez ou outra e tal, com quem a gente enfrenta problemas. Né? Eu dei até outros exemplos aqui. Né? Então, assim, eu faço natação. O fato de eu fazer natação quer dizer que eu sou um atleta olímpico? Né? Quer dizer que toda a minha vida gira em torno de eu fazer natação? Não. Fazer natação é um elemento da minha vida. Às vezes não é nem o principal e pelo qual eu me identifico mais. Porque posso enjoar de natação e passar a fazer boxe. Né? Ou, sei lá, camping, ou pilates, não sei. Né? Mas essas coisas que eu faço, né, elas, claro, falam um pouco sobre mim, mas não dizem exatamente quem eu sou. Né? E, gente, isso aqui faz toda a diferença. Né? Porque, vou voltar, né? O Pedro está escrevendo para a gente para nos lembrar, para lembrar o cristão qual é a sua identidade. E aí o Pedro vai dizer para a gente o seguinte: a nossa identidade, muita atenção aqui, ela é revelada em Cristo, na pessoa de Cristo, a partir de Cristo. Se eu quero saber quem eu sou, com convicção, com segurança e com certeza, eu não posso olhar apenas para as minhas características. Né? Eu vou até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, para a minha ascendência, para os meus gostos. Não, porque isso muda conforme o tempo passa. A nossa vida é dinâmica. Não é? Eu tenho que olhar para aquilo que Deus fala de mim, para aquilo que Deus fala sobre mim. Porque veja, por exemplo, o que ele vai dizer no capítulo 2 dessa primeira carta, no versículo 9. Ele fala isso. Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois, vejam, cristãos do Ponto, da Galácia, da Bitínia, não é? Aí da Ásia, da Galácia, da dispersão. Vejam aí, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. Né? Eu estou dizendo para vocês aqui, inspirado por Deus, o Pedro, né? Não apenas quem vocês são, mas o propósito, a razão de ser da vida de vocês. Isso é muito legal. Né? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, eventualmente aquilo que vocês faziam, aquilo que vocês pensavam, a maneira como vocês agiam, que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz.
Aleluia, muito legal isso, né? Então assim, o apóstolo Pedro, ele está usando aqui cada uma dessas expressões, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, eram expressões que eram aplicadas para Israel no Antigo Testamento. E aqui o Pedro está aplicando para a igreja, mostrando que a igreja assim, é uma continuidade do povo de Deus. Então, assim, isso era importante no passado e continua sendo importante hoje. No passado, porque a galera estava sendo perseguida, como eu falei, perseguida pelo Império Romano, perseguida pelos judeus que não aceitavam ali a expansão do cristianismo. Eles precisavam lembrar da identidade deles, que a identidade deles estava em Cristo, em Jesus. Então, assim, hoje não é diferente. A gente pode eventualmente errar, eventualmente pecar, a gente pode ter dúvidas, dúvidas sobre Deus, dúvidas sobre nós mesmos, dúvidas sobre a Bíblia. Quem é que sabe tudo sobre a Bíblia? Quem é que sabe tudo sobre Deus? Quem é que sabe tudo sobre si mesmo? Né? Então, às vezes, a gente fica assim, em dúvida, tô com medo. A gente precisa levar essas dúvidas para Deus, porque é em Deus que a gente encontra essas respostas. Né? Então, assim, aquilo que a gente, ainda hoje é importante, continuando, né? Ainda hoje, aquilo que eventualmente a gente faz, seja um pecado e a gente precisa lutar contra o pecado, seja um hábito, seja uma atitude e tal, não define quem nós somos. O que define quem nós somos é o que Jesus fala sobre nós. Por isso, estabelecer essa identidade era importante no passado e é importante hoje também. E Jesus aqui é um exemplo espetacular para a gente. Você vai se lembrar do texto? Dá uma olhada depois, lá em Mateus 3, versículos 16 e 17, Jesus é batizado. E aí você vai se lembrar daquela cena, o João Batista, aquela coisa toda. Né? E aí o céu se abre. O céu se abre e vem uma voz, que é a voz do Pai, que fala: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Isso é muito legal. Por várias razões. Se você pegar no próprio texto, isso é Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Se você pega Mateus capítulo 4, você vai ver você vai ver a tentação de Jesus no deserto. E ali o diabo tenta Jesus, para que Jesus abandone o Pai, para que Jesus abandone o seu propósito, para que Jesus se desvirtue da sua missão. Jesus não faz isso por várias razões, e uma delas é porque ele não tinha dúvida de quem ele era. Ele é filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo prazer. Tem todo prazer. Veja, né, voltando àquilo que eu falei agora há pouco, Jesus, ele tinha ali algumas identidades, vamos dizer assim. Ele era o filho de José, o filho de Maria, ele tinha alguns irmãos, ele era de Nazaré, ele era carpinteiro, reconhecido por outras pessoas. Né? O fato dele ser de Nazaré, vai dizer lá o Natanael no início do Evangelho de João, que assim, de alguma maneira depreciava ele faz aquela questão assim, né? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré, não é? Então assim, veja que essas questões, gente, sobre Jesus, elas não definiam quem era Jesus. A ascendência dele, os seus pais, não é? As circunstâncias do seu nascimento em Nazaré, num lugar que não era muito bem quisto, não era reputado como importante, os seus irmãos, a sua profissão, ele era carpinteiro, nada disso, tudo isso de alguma maneira fala sobre ele, não é? Mas o que define a identidade de Jesus é aquilo que o Pai fala sobre ele. E como ele se reconhece de fato como filho amado de Deus. E aí a pergunta fica aqui para a gente, não é? Como que a gente tem definido a nossa própria identidade? A partir daquilo que a gente faz, a partir daquilo que a gente sente, a partir daquilo que a gente sofreu eventualmente, a partir das nossas necessidades, a partir das circunstâncias da nossa vida, do lugar que a gente nasceu, de quem são os nossos pais, dos erros que a gente cometeu. E aí, gente, o que define a nossa identidade? Segundo o apóstolo Pedro, o que precisa definir a minha identidade e a sua
é a nossa relação com Jesus. É o fato dele dizer: você, Diego, você, Maria, você, João, você é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Né? E aí a gente vai caminhar, né, já para o final da nossa aula, a gente vai ter o nosso encontro ao vivo também, não é? Enfatizando aqui essa questão de nós sermos forasteiros, que vai ajudar a gente a entender essa nossa identidade. Olha aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Aliás, eu vou continuar aqui a leitura a partir do 10. Ele falou, a gente já deu o 9, né? Versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Tá vendo? Você não apenas é raça eleita, sacerdócio real, agora você é povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, olha o que ele fala agora. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Vou continuar aqui. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Gente, o que ele está falando aqui? Primeiro, a gente tem que entender o que ele está chamando de peregrino e forasteiro. Né? Peregrino e forasteiro são duas imagens extraordinárias para dizer, não é, o que nós somos e o que nós não somos. Primeiro, de forma muito objetiva. Né? Quem é o peregrino? O peregrino é aquele que está caminhando, que está em direção. Não é? Ele não tem uma localidade fixa. Ele está a caminho, ele está indo, ele está passando. Essa é a ideia. Não é? No caso aqui, ele está a caminho de onde? A caminho da eternidade, do novo céu e da nova terra. Né? Um livro que vai ilustrar isso de forma maravilhosa é justamente o livro do Peregrino, do John Bunyan, né? Cujo nome é exatamente isso, O Peregrino. Não é? Ele está ali, o cristão está em direção à cidade celestial. E qual é a interpretação aqui? É que a gente está de caminho, de passagem, por esse mundo, como peregrinos. Isso quer dizer que as coisas que eu tenho aqui nesse mundo, as coisas que esse mundo pode me oferecer, não tem muita coisa boa, muita coisa legal, muita coisa maravilhosa, muita coisa que Deus criou e tal, mas eu estou de passagem. Eu sou um peregrino, eu estou de caminho. Né? E pensa, por exemplo, lá no jovem rico. Lembra da história do jovem rico? Um jovem, um rapaz ali que tinha muitos bens, se aproxima de Jesus, pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala para ele, cumpre os mandamentos. Ele fala, não, isso aí eu faço desde minha mocidade. Eu honro a Deus, eu ajudo os pobres, Né? Mas o coração dele estava nas riquezas. Jesus conhece o coração da gente. E aí Jesus fala para ele, vai, vende tudo que você tem e depois dá aos pobres. Ah, Diego, Jesus tem problema com riqueza? Não, claro que não, em absoluto. Jesus tem problema com os ídolos do nosso coração. Isso é pecado. E aí tem problema. Porque a gente precisa, como Jesus vai dizer, adorar a Deus acima de todas as coisas. O problema daquele jovem é que a segurança dele estava no dinheiro. Jesus queria que ele aprendesse a ter segurança em Jesus. E aí o texto fala que ele vai embora muito triste porque ele tinha muitas riquezas. Ele abandona Jesus. Por quê? Porque ele prefere as suas riquezas. Esse é o ponto. É isso que o Pedro está nos ajudando aqui a pensar. Eu sou peregrino. Se eu sou peregrino, ter riqueza ou não ter riqueza, não é? Ter isso ou não ter aquilo, não faz diferença, porque eu estou a caminho da cidade celestial. Estou aqui desfrutando daquilo que Deus me dá por graça e por misericórdia, mas o meu coração não está nessas coisas. Né? Assim também é a imagem do forasteiro. Qual é a imagem do forasteiro? É aquele que sai da sua terra e vai para uma terra diferente, vai para uma terra estrangeira.
Então ali, eventualmente, ele fala o idioma da terra, ele negocia da forma como aquela terra, o povo daquela terra negocia, ele mora na casa, ele veste a roupa, mas ele tem plena consciência que ele não é daquela terra. Um exemplo espetacular que eu gosto bastante é o exemplo da embaixada. Né? O Brasil, você vai lá em Brasília, tem as embaixadas, tem a embaixada de Israel, embaixada dos Estados Unidos, embaixada, sei lá, né, de Uganda, né, tá no Brasil. Mas quando você entra lá, muito provavelmente você vai ver a comida da Itália, se for embaixada da Itália, o pessoal falando italiano, os costumes, os hábitos, porque, embora eles estejam aqui no Brasil, são estrangeiros, são forasteiros. Né? E todo cristão, segundo o apóstolo Pedro aqui, ele é um forasteiro, porque esse mundo para nós é o estrangeiro. Nós fomos feitos para o céu, para a eternidade. Isso não quer dizer que a gente não vai viver aqui e desfrutar, como eu acabei de falar, é óbvio, mas a nossa cabeça precisa, como cristão, estar na eternidade. E aí, o que eu faço aqui, o que eu tenho aqui, quem eu sou aqui, tudo isso deve redundar, deve direcionar para a minha identidade em Jesus Cristo. Esse é o ponto. Né? Diante de mim, de forma muito prática. Diego, não estou entendendo nada, Diego, que você está falando. Né? De forma muito prática. Eu tenho uma decisão para tomar. Eu preciso fazer uma escolha. Seja ela da natureza que for, né? Eu preciso me perguntar, puxa vida, como forasteiro nesse mundo, como peregrino nesse mundo, como nação santa, sacerdócio real, povo eleito, de propriedade exclusiva de Deus, como eu decido isso? Eu decido levado pelo meu coração? Eu decido levado pelas circunstâncias? Eu decido levado pela opinião dos outros? Ou eu decido por aquilo que Jesus me orienta a fazer? Esse é o ponto aqui. Né? Aliás, o próprio Cristo fala isso lá em João 17, na sua oração, ele fala isso. Ele fala que ele mesmo não era do mundo, desse estado de coisas aqui ao nosso redor. E isso, gente, vai ser importante para quê? Como eu dei o exemplo agora há pouco, não é para que a gente tome decisões melhores, como filhos e filhas de Deus. No final das contas, esse é o ponto principal dessa carta. E é nisso que o apóstolo Pedro ajudou o povo no passado e ajuda a gente hoje também. Percebendo qual é a nossa identidade e como a gente faz para agir de acordo com essa identidade na força do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, aplique aí esse conhecimento, esse estudo ao meu e ao seu coração. Leia a carta do apóstolo Pedro. Vamos pedir a Deus que nos ajude a tomar decisões melhores à luz da sua palavra, como peregrinos e forasteiros que somos. Amém? Vamos orar para terminar? Senhor, obrigado por esse tempo na tua presença, obrigado por esse dispositivo e essa tecnologia que nos permite, Pai, mesmo à distância e por repetidas vezes podermos assistir e aprender um pouco mais sobre o Senhor. Ajuda-nos, Deus, a fincar a nossa identidade no Senhor e naquilo que o Senhor fala sobre nós. É por Cristo Jesus, o teu Filho amado, que nós oramos e agradecemos desde já, Pai. Amém, Senhor. Beijo, gente. Até mais, viu?